Vi numa visão a enorme destruição que pequenos hábitos podem causar na vida de muitos. O que tenho para compartilhar hoje não é fácil de ouvir, mas é necessário. O inimigo tem muitas armas para enfraquecer o povo de Deus, e uma das mais sutis e devastadoras está diante de nós todos os dias, mascarada como um prazer inocente. O que vou compartilhar com você agora está baseado no que escrevi em livros como Conselhos sobre Regime Alimentar, Temperança, O Ministério da Cura e várias cartas em testemunhos para a igreja. Procure ler estes conteúdos para se aprofundar mais caso queira compreender a profundidade deste assunto. Já observou como uma criança, ao provar pela primeira vez um doce, tem sua expressão transformada? Como seus olhos brilham e ela imediatamente pede mais? Não é apenas coincidência. Aquele pequeno pedaço de açúcar refinado desencadeia no cérebro uma reação que lembra, em menor escala, o que acontece com substâncias viciantes. E assim começa uma dependência silenciosa que poucos reconhecem como problema espiritual. O apóstolo Paulo pergunta: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. No entanto, como podemos glorificar a Deus em nosso corpo quando entregamos, dia após dia, as substâncias que nos escravizam e entorpecem nossa sensibilidade espiritual? A cultura atual envolveu o açúcar com um manto de normalidade e celebração. Está presente em aniversários, formaturas, casamentos e até mesmo em nossos cultos e reuniões espirituais. Oferecemos doces como consolo, como recompensa, como demonstração de afeto. Embalagens coloridas e atraentes escondem o que realmente são: pequenas correntes que, ligação após ligação, prendem nossa vontade e nosso discernimento. Em minhas visões sobre a saúde, o Senhor me mostrou claramente como o açúcar refinado, tão diferente do açúcar natural encontrado nas frutas que Deus criou, atua não apenas sobre o corpo, mas sobre a mente e o espírito. Quando consumido em excesso, provoca primeiro excitação e depois depressão. Observei famílias inteiras afetadas por irritabilidade crônica, incapacidade de concentração durante o estudo da palavra, impaciência durante momentos de oração, sem jamais relacionarem esses problemas aos alimentos que consumiam diariamente. O açúcar em excesso inflama o corpo, que foi tão cuidadosamente planejado pelo Criador. Esta inflamação afeta até mesmo o cérebro, nublando pensamentos e reduzindo a capacidade de fazer julgamentos claros. Como pode alguém discernir a suave voz do Espírito Santo quando sua própria mente está continuamente afetada pelo sobe e desce provocado pelo açúcar? E mais sério ainda, a rendição constante ao desejo por doces enfraquece a própria força de vontade, a mesma força necessária para resistir às tentações mais graves. É um princípio que sempre ensinei: quem não consegue controlar o apetite, dificilmente controlará paixões mais intensas. Vi tantas almas que fracassaram diante de grandes tentações porque primeiro cederam nas pequenas. O inimigo sabe disso. Ele compreende que não precisa fazer você cometer imediatamente pecados escandalosos. Basta minar sua resistência, enfraquecer sua vontade, torná-lo dependente de satisfações imediatas. A guloseima constante é um dos seus métodos mais eficazes. Já vi crianças, ó queridas crianças, cujos pais pensavam estar demonstrando amor ao permitir o consumo livre de doces, refrigerantes e sobremesas. Essas mesmas crianças desenvolviam irritabilidade constante, dificuldade de aprendizado e resistência à disciplina. As mães me procuravam sem entender o comportamento rebelde dos filhos, sem perceber que a própria mesa de refeições estava preparando o terreno para a desobediência.
Como mãe, meu coração se quebra ao ver o que fazemos a nossas crianças. Desde muito cedo, as ensinamos a buscar consolo no açúcar e não em Cristo. Recompensamos bom comportamento com guloseimas em vez de mostrar a satisfação do dever cumprido. Nas festas de aniversário, o bolo açucarado se torna o centro, mais importante que a gratidão pela vida. E então nos perguntamos por que essas mesmas crianças, ao crescerem, buscam consolo em outros estimulantes e praticam a indulgência sem limites. A casa é a primeira escola do caráter. Cada pequena decisão tomada no lar, o que colocamos na mesa, o que permitimos ou proibimos, ensina lições profundas sobre autonegação ou autoindulgência. Pais, estão vocês preparando seus filhos para um mundo de tentações crescentes? Ou estão enfraquecendo sua resistência moral desde os primeiros anos? Se quiser receber os vídeos deste canal diretamente no seu WhatsApp, acesse o link no comentário fixado. Essa mensagem é importante demais para ficar guardada. Compartilhe-a com aqueles que você ama. Quando visito muitos lares, vejo mesas repletas de alimentos que poderiam ter saído diretamente das cozinhas do Egito, não da Terra Prometida. Bolos, tortas, biscoitos, doces de todos os tipos, refrigerantes borbulhantes, tudo isso preparado e servido por mães cristãs que jamais perceberiam que estão servindo pequenas doses de escravidão. Em um momento, uma criança chora por um doce e a mãe cede para comprar paz. No momento seguinte, essa mesma criança exigirá outra coisa com mais força, pois aprendeu que sua vontade prevalece. Este é o caminho que leva à ruína do caráter. Falo com autoridade, não por mim mesma, mas porque o Senhor me mostrou o impacto devastador que esses hábitos alimentares têm causado no povo remanescente. Vi pessoas de joelhos, orando fervorosamente por vitória sobre pecados persistentes, enquanto mantinham hábitos diários que minavam sua própria capacidade de resistir. Como podem esperar que Deus faça milagres em seu caráter quando diariamente enfraquecem a vontade que Ele lhes deu? Os efeitos do consumo excessivo de açúcar não são visíveis imediatamente. Esse é o perigo. Primeiro vem o prazer momentâneo, a satisfação do desejo. Depois, com o tempo, vem a incapacidade de apreciar sabores simples e naturais. O paladar pervertido exige cada vez mais doçura, mais intensidade. Paralelamente, a sensibilidade espiritual diminui. A oração, que antes era doce, torna-se insípida. O estudo da palavra, que era um deleite, torna-se um fardo. A pessoa não relaciona uma coisa à outra, mas o inimigo conhece a conexão. Tudo o que excita artificialmente para depois deprimir é contrário ao plano de Deus para a nossa saúde física e espiritual. Deus deseja que encontremos prazer no que eleva continuamente, não no que eleva temporariamente para depois derrubar. Isso se aplica ao açúcar refinado, ao café, ao álcool e a tantos outros estimulantes que a sociedade normalizou. Você se pergunta por que não consegue vencer certos pecados persistentes? Por que sua vontade parece tão fraca em momentos de tentação? Examine sua mesa. Observe seus hábitos alimentares diários. Quanto daquilo que você consome estimula artificialmente apenas para depois deixá-lo ainda mais fraco do que antes? Não estou falando apenas de um problema de saúde física. Este é um problema profundamente espiritual. O plano de santificação inclui o domínio do apetite. Não é por acaso que o primeiro teste da humanidade no Éden envolveu comida, e a primeira tentação de Cristo no deserto também. O inimigo conhece este ponto vulnerável. Mas existe um caminho de libertação. Como em toda verdadeira reforma, o primeiro passo é reconhecer o problema como Deus o vê, não como um pequeno prazer permitido, mas como um hábito que mina sua resistência espiritual e embota sua sensibilidade para com Deus. O arrependimento sincero abre a porta para a graça transformadora. Depois, é necessária uma decisão firme. Não permitirei mais que este hábito controle minha vida e enfraqueça minha comunhão com Deus. Esta decisão deve ser seguida por ações práticas. Remova as tentações de sua casa. Esvazie armários e gavetas daquilo que sabe ser prejudicial.
Substitua os doces por frutas frescas que Deus criou com o açúcar natural e as fibras necessárias para uma absorção saudável. Prepare-se para a batalha, porque virá. Os primeiros dias sem o açúcar em excesso podem trazer irritabilidade, dores de cabeça, cansaço. O corpo reclama pelo estimulante ao qual se acostumou. Mas estas são as correntes da escravidão sendo quebradas. A cada dia que passa, o domínio próprio se fortalece. Esta é uma obra da graça, não apenas da força de vontade. A oração fervorosa é essencial neste processo. Não conheço ninguém que tenha vencido qualquer hábito prejudicial sem derramar a alma diante de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece não é apenas um texto para memorizar, mas uma realidade para experimentar. A mesma graça que salva também santifica e fortalece para a vitória diária. Nos momentos de tentação mais intensa, recorra à palavra. Mantenha textos bíblicos sobre domínio próprio visíveis em sua casa. Gálatas 5, 22 a 23 nos lembra que o domínio próprio é um fruto do Espírito, não algo que produzimos sozinhos, mas que se desenvolve quando permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós. Busque também apoio na comunidade de fé. Partilhe suas lutas com irmãos e irmãs de confiança. Precisamos uns dos outros no caminho da santificação. Muitas vezes, o simples fato de saber que não estamos sozinhos na batalha nos dá força para perseverar. À medida que seu corpo se liberta da dependência do açúcar, você perceberá mudanças notáveis. O pensamento se torna mais claro, as emoções mais estáveis, a irritabilidade diminui, o sono melhora. Estes são apenas os benefícios físicos. Os benefícios espirituais são ainda mais profundos. Sensibilidade renovada para a voz do Espírito, maior discernimento durante o estudo da palavra, fortalecimento da vontade para resistir a outras tentações. Esta mensagem pode parecer estranha para alguns. Por que tanto alarde sobre algo tão comum como o açúcar? Talvez perguntem. A resposta é simples. O inimigo trabalha não apenas com grandes e evidentes males, mas também com pequenas concessões, que ao longo do tempo produzem grandes danos. A porta para a apostasia raramente se abre de repente, começa com pequenas aberturas que crescem gradualmente. Vi muitos que, ao reformarem seus hábitos alimentares, encontraram força para vencer tentações mais graves que antes pareciam invencíveis. Não é coincidência, o domínio próprio, como um músculo, se fortalece com o exercício. Começamos com as pequenas vitórias que abrem caminho para as maiores. O tempo é curto. Cristo logo retornará, e Ele está preparando um povo que seja puro em todos os aspectos, no pensamento, nas emoções, nos hábitos. Não pode haver santificação parcial. Não podemos entregar a Cristo o nosso coração enquanto mantemos o corpo escravizado a hábitos que enfraquecem a vontade e entorpecem a mente. Vejo muitos que oram fervorosamente por avivamento espiritual enquanto mantêm hábitos que tornam tal avivamento impossível. É como pedir que uma fogueira arda com vigor enquanto constantemente jogamos água sobre as chamas. Queridos irmãos e irmãs, sejamos coerentes. Se desejamos poder espiritual, devemos remover o que o impede. Neste momento, Cristo convida você a uma reforma completa. Não uma mudança superficial baseada apenas em regras, mas uma transformação profunda, baseada no amor e na graça. Ele não apenas ordena a vitória, Ele a proporciona a todos que a buscam de coração sincero. Nesta noite, ao se ajoelhar em oração, peça a Deus que lhe mostre qualquer hábito, por menor que pareça, que esteja impedindo seu crescimento espiritual. Prepare-se para ouvir sua resposta, mesmo que não seja o que você espera. E então, com coragem e fé, dê o primeiro passo em direção à liberdade. A verdadeira liberdade não consiste em fazer tudo o que desejamos, mas em ter o poder de fazer o que sabemos ser correto. Essa é a liberdade que Cristo oferece, não apenas do pecado flagrante, mas também das pequenas indulgências que enfraquecem o caráter e prejudicam a comunhão com Deus. Que a mesa em seu lar se torne um altar de consagração, não um lugar de concessão.
Que cada refeição fortaleça não apenas seu corpo, mas também seu espírito. Que cada escolha alimentar reflita sua determinação de glorificar a Deus em todas as coisas. E ao fazer isso, você descobrirá uma joia muito mais profunda e duradoura do que qualquer prazer momentâneo que o açúcar possa oferecer. Compartilhe esta mensagem com seus amados. Envie este vídeo àqueles por quem você se preocupa, especialmente pais e educadores. O inimigo trabalha para enfraquecer a próxima geração desde cedo. Devemos nos levantar com conhecimento e determinação para proteger os pequeninos que Deus nos confiou. É tempo de acordar do sono espiritual. É tempo de romper as correntes de hábitos que nos prendem ao mundo enquanto ansiamos pelo céu. Cristo já pagou o preço pela sua liberdade, não apenas do pecado eterno, mas também da escravidão diária dos hábitos destrutivos. Aceite este dom hoje. Dê o primeiro passo em direção à liberdade que Ele oferece. Você não caminhará sozinho nessa jornada. O mesmo Salvador que morreu para salvá-lo, vive para fortalecê-lo. Confie nele e descubra o que significa ser verdadeiramente livre. Se essa mensagem falou ao seu coração e você deseja receber outros vídeos como este diretamente no seu WhatsApp, é só acessar o link que está no comentário fixado deste vídeo. E aproveite para compartilhar este vídeo com alguém que você ama e que precisa ouvir essa mensagem. Assim, juntos, espalhamos mais luz, reflexão e esperança. Até o próximo vídeo.